uma coisa precisa ser bem esclarecida dentro da mente de cada pessoa sobre propósito. A palavra propósito, ela foi muito distorcida, absolutamente muito distorcida, principalmente pela religião, principalmente para quem fala de Deus. Porque quando se fala de propósito, parece que Deus ele tem um plano cósmico pra gente, parece que ele tem um plano traçado pra gente. E isso me deixou muito frustrado por muito tempo, me machucou demais, porque eu achava que eu não estava dentro do propósito de Deus, porque eu achava que eu não estava dentro desse plano que ele tinha traçado pra minha vida. Então eu estava cansado e exausto tentando voltar para essa linha, para esse plano que eu achava que ele tinha traçado pra minha vida. A verdade sobre o propósito, qual que é o propósito? É o porquê que a gente existe, o porquê que a gente foi criado. E a gente precisa entender que Deus nos criou para compartilhar a vida dele conosco. Antes da existência de tudo, existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionando consigo mesmo, entre si. Um amor completamente centrado no outro, a alegria completamente centrado no outro, com a presença do outro, diversão, um completamente interpenetrado no outro, um completamente unicidado, unido, sendo um só um com o outro e tendo a alegria de viver um com o outro. E Deus ele decidiu nos criar para compartilhar essa alegria, para compartilhar essa vida, para estender esse círculo de relacionamento que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo com a gente. Ele não nos criou para criar um relacionamento com Ele, para desenvolver um relacionamento com Ele, para inventar algo que, como se não existisse com Ele. Ele nos criou para participar daquilo que já existia eternamente, antes da criação de todas as coisas. E é isso que a gente precisa entender, esse é o nosso propósito. E dentro dessa participação de vida, Deus ele vai compartilhar aquilo que Ele vive com cada um de nós. Por exemplo, Deus ele quer cuidar daqueles que estão enfermos, daqueles que precisam de cura. Então ele compartilha dentro do coração de alguns seres humanos o desejo de se tornar médico, o desejo de se tornar um psicólogo, o desejo de... por exemplo, Deus ele quer cuidar da alimentação das pessoas. Então ele compartilha o desejo dentro de algumas pessoas de ser fazendeiro, de ser um caminhoneiro, de levar comida até outras pessoas. Ou seja, cada ser humano tem uma participação dentro da vida da Trindade, absolutamente cada ser humano, mesmo que inconscientemente. E a gente precisa entender isso, que é uma participação, é um convite. Deus ele está dentro de nós e Ele está compartilhando a sua vida conosco. E mesmo que a gente diga não para esse convite, se Deus está me convidando para mim ser um barbeiro e poder servir os filhos dele, os meus irmãos, a sempre a estar com a aparência bem cuidada, ou se Ele está compartilhando comigo o desejo de ser um artista, um desenhista, e impactar e transformar corações, tocar corações através da arte, que pessoas se sintam realizadas e se sintam amadas através da arte. Eu posso aceitar esse convite ou eu posso não aceitar esse convite, e tá tudo bem se eu não aceitar esse convite. Tá tudo bem se Deus está compartilhando isso comigo, mas eu decido ser um mecânico, ou se eu decido ter uma outra profissão. Tá tudo bem. Absolutamente tudo bem para Deus. A gente não está saindo fora do plano cósmico, e Deus está sempre trabalhando cada dia mais, a cada segundo, para que a gente seja completamente livre de toda religião, livre de tudo aquilo que nos aprisiona, que a gente seja curado de todo o nosso quebrantamento, de todos os nossos traumas, de todos os nossos medos, e que a gente saiba o quanto a gente é amado, independente de nossas escolhas. Então, se a gente decidir compartilhar a vida com Ele ou não, a gente sempre será amado e nada vai mudar isso. E a gente precisa entender de verdade isso, que o nosso propósito, o próprio Deus concluiu ele. Deus ele nos criou para ser adotado, para ser incluído na vida trinitária. E o próprio Jesus concluiu esse propósito completamente em sua encarnação, em sua morte, em sua ressurreição e sua ascensão.
e isso está completo e eternamente nada vai nos separar disso. Não há nada que a gente possa fazer que nos separe disso. Não há nada que a gente possa fazer que vai terminar com isso. Então está tudo bem. A gente precisa entender isso para que a gente possa descansar e a gente esteja em paz desse jugo religioso, desse jugo de servidão, desse jugo pesado, exaustivo de ter que estar fazendo alguma coisa, de viver pelo desempenho, de tentar seguir a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja completamente livre disso. A vontade de Deus não é, quando se fala de vontade de Deus, não é esse plano cósmico, não é o que a gente se alinha a esse plano cósmico que ele tem pra gente, mas é que a gente esteja completamente livre, completamente curado, para que a gente seja nós mesmos.